E lembrei de uma notícia do dia também, que é o Alan dos Santos. Você imagina quando você for, Thales, lá para Orlando, os parques, aí você pede um Uber. De repente, quem chega para te atender? O blogueirinho da direita. O Alan. O que, que você faria, hein? Você sairia do carro? Quando fui pra lá, eu usei muito Uber, só usei Uber. Olha lá. Quer viajar com o Alan dos Santos? É assim, ó. Alegre, ele vai dançando, cantando. Tava ouvindo Michael Jackson aí, ó. O que, que você É, faria, hein? Você pegaria? Você entraria no carro ou falaria, ah, não, obrigada, vou pegar outro? O que, que você faria? não, eu faria uma ligação de vídeo para o Alexandre de Moraes e mostraria, olha aqui o que, que o cara está fazendo, né? Ou para o nosso Me passa o zap do Xandão, já que você tem aí, você falou que tem. o nosso Ah, ministro das tá! Relações Exteriores, porque é o seguinte, esse cara está lá, É, ele está foragido, mas ele sim. está lá porque os Estados Unidos não o mandaram de volta para o Brasil, não aceitaram o pedido de extradição. Estão enrolando. Não disseram não, mas também não disseram sim. Estão enrolando. Os Estados Unidos estão enrolando com esse pedido de extradição, porque, inclusive, há uma dúvida nos Estados Unidos com relação a esse processo. Tem discussões internas no Brasil. Será que vale a pena a gente entrar nessa briga, assumir um dos lados e mandar para lá o cara? Então, há esse problema no momento e é quase que ridícula. Para o Brasil é muito ruim um sujeito desses estar lá circulando de Uber e fazendo gracinha. Então tem que mandar para as autoridades brasileiras e dizer, olha, tem que ser feita alguma coisa e os diplomatas têm que ter uma atuação mais forte em relação aos norte-americanos. Vai ter eleição lá, aí piora a situação se o Trump for eleito. O Trump vai pegar esse cara aí e vai botar num palanque, vai botar nas solenidades em que receber alguma autoridade brasileira, quiçá o próprio Lula. Quer dizer, é um absurdo isso daí. Ó, só para trazer mais informações para quem está nos acompanhando, o Alan dos Santos, ele publicou esse vídeo aí que ele está dançando no carro e ele falando que agora ele também é motorista de aplicativo, disse ele, abre aspas. E eu estou gostando muito. Não deixarei de fazer jornalismo, mas tenho prioridades, contas e não faço acordo com criminosos. Quem estiver por Orlando, Flórida, estou na área, escreveu ele numa publicação divulgando viajar com Ala dos Santos é assim. Numa outra publicação, ele dirige um carro da Tesla e ele diz: chupa, Xandão! Essa é a montadora do Elon Musk, né, que desafiou o ministro Alexandre de Moraes esse ano, mas que depois engoliu todos os sapos, fez tudo que o Alexandre de Moraes mandou para ele voltar a trabalhar no Brasil, né? Alan dos Santos está foragido desde outubro de 2021. É alvo de dois inquéritos no Supremo, o das fake news e o das milícias digitais. Em 2022, ele também foi condenado a 1 ano e 7 meses de detenção por calúnia. Os perfis dele nas redes sociais aqui são bloqueados no Brasil, mas ele sempre dribla a proibição com frequência, criando novas contas, aparecendo em outras contas e atuando e sempre trazendo xingamentos ao Alexandre de Moraes. Tá aí, trabalhando como motorista de aplicativo nos Estados Unidos, Josias. Fabíola, o Alan dos Santos, ele faz na vizinhança lá da Terra do Pateta uma excursão pelos 9 círculos do inferno. E ele reconhece a sua nova realidade, tem boletos a pagar. Não há nenhum demérito em ser motorista de aplicativo. No caso dele, o que há é uma situação adversa que ele preferia não enfrentar. Ele tinha uma confortável vida, ele se diz jornalista, em verdade, ele é um ativista da ultradireita, tomou um lado, é um partidário do Bolsonaro e fez o que estava ao seu alcance para privilegiar esse lado, inclusive difundiu mentiras nas redes sociais. E essas redes eram monetizadas, davam a ele uma vida muito confortável no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos, num primeiro momento continuou com a vida confortável, e hoje o que se percebe, ele próprio diz: tenho boletos para pagar, tenho uma realidade para enfrentar. Então ele faz piada do próprio infortúnio, mas a exposição dessa nova realidade mostra que, embora fugitivo da justiça brasileira, o Alan dos Santos é hoje prisioneiro de uma nova realidade. Ele está preso numa nova realidade, que o força, entre outras coisas, a trabalhar.
né? E jornalista ele não é. Ele tinha uma outra atividade que era muito lucrativa, que era a difusão de confusões, notícias falsas, de hipotéticas informações nas redes sociais que davam a ele um lucro extraordinário e foi sendo cercado pelo Alexandre de Moraes, por isso ele faz a provocação ao Alexandre de Moraes, que ele chama de Xandão, porque ele está lá num automóvel produzido pelos empreendimentos do Elon Musk, que é um outro adversário do Alexandre de Moraes, que, aliás, foi enquadrado recentemente, né? Foi ajoelhado no milho, teve que se render a todas as exigências do Supremo Tribunal Federal, pagou multa milionária, indicou uma representante no Brasil. Então, essa exposição, embora feita entre gargalhadas pelo Alan dos Santos, em verdade é uma exposição eh, da realidade que mostra o personagem antes livre, leve e solto nas redes sociais, como prisioneiro de uma nova situação, uma nova configuração que o força, inclusive, Fabiola, a trabalhar. É algo inusitado. Então, o Alan dos Santos, embora risonho, ele de fugitivo passou a prisioneiro de uma realidade para ele adversa. Como disse, não há nenhum demérito em ser motorista de aplicativo, mas ele gostaria de estar em outra situação. Gostaria de pagar os boletos deles com a monetização que ele tinha nas redes sociais. Ó, para quem está nos acompanhando agora pela TV Samsung, a gente vai para 2 minutinhos de intervalo, mas seguimos aqui com você no nosso digital, no YouTube, nas redes aqui do UOL. Agora são 11 horas e 41 minutos. É interessante ver aqui os comentários, né, da nossa audiência. Por exemplo, o José escreve o seguinte: sabe o que vai acabar acontecendo com ele, Thales? Vai acabar comendo marmita azeda debaixo do viaduto, lugar dele. Ai, meu Deus. Ó, o outro aqui fala. Não dá pra falar os nomes. As pessoas colocam uns nomes estranhos aqui que eu não consigo falar. Mas diz, ó. Nada como dar tempo ao tempo. Todos sabem como a direita lida e como vai parar. Aproveite esse momento. Consuelo também comenta aqui e fala: ah, tá no lugar certo. Mas é curioso como ele se acha ainda jornalista. Ele se acha jornalista. É o que restou para tal Alan dos Santos, é o Uber. E ele se acha jornalista. Sabe o que vai acontecer com o Xandão? Vai dormir na pia por conta do Alan dos Santos. E ele falou que ele não desistiu de ser jornalista, hein, Thales? Ele vai voltar. Pois é, ele deixou de ser jornalista para ser um militante. Isso é evidente e pior, um militante com fake news. Produziu fake news, e essas fake news que ele produziu levaram à punição. É. Punição da qual ele fugiu, se tornou um foragido. Então, é uma figura absolutamente sem credibilidade para se dizer jornalista. Para nós jornalistas tem esse problema. Tem muitas figuras assim que são sem credibilidade, sem nenhuma condição, que se colocam como jornalistas, infelizmente. A Regina diz, ó, esse Alan não faz falta nenhuma aqui, o Ed pede a atenção dos diplomatas brasileiros, o que vocês estão fazendo? E o Gomes finaliza dizendo o seguinte, eu acho que eu vou fazer um Pix para ele, para dar uma ajudinha. O Pix de uma corrida para o Alan dos Santos. Não Tem sei. gente disposta a tudo nesse mundo, né? Tem gente Até a dar disposta dinheiro a para tudo nesse malandro. mundo. Estamos de volta aqui com o nosso All News, para quem estava nos acompanhando pela TV Samsung, de volta aqui a nossa audiência do All News todos os dias das 10 a 1 hora da tarde, e a gente seguindo aí essa situação do Alan dos Santos, que segue fazendo esse trabalho contra, inclusive, o Brasil em alguns momentos, né? Porque eu acho que uma discussão, isso é muito importante dizer, né? Porque algumas pessoas falam, Josias, mas vocês pegam no pé só porque ele é um crítico da esquerda. Não, existe algo muito perigoso que começou a ser feito nas redes sociais e por isso foi alvo de inquérito e investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, né? É em defesa da democracia, mas alguns acham que é limitando a liberdade de expressão. Eu acho que tem uma diferença entre uma coisa e outra, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. E a gente cansa de criticar aqui, Fabiola,
os excessos e a metodologia do Alexandre de Moraes, né, que conduz ali com mão de ferro esses inquéritos relacionados à tentativa de golpe, inquérito sobre milícias digitais, no qual está inserido o Alan dos Santos. Agora, é preciso reconhecer que não merece muito crédito alguém que, chamado à responsabilidade pela justiça, foge. Então, tratar um fugitivo como ele se considera, que um asilado político, um refugiado político, aí não é de fato adequado, né? E o Alan dos Santos, ele realmente tomou um lado, ele tomou um rumo que não orna com a divulgação de notícia, orna mais com um, um, um comportamento que visava dar vazão às versões de um determinado lado, mesmo que isso significasse difundir mentiras, agressões e liberdade de expressão não se confunde com isso, né? Com crime, com mentira, com agressão, e por isso ele se viu nessa situação. E acho que é muito desmoralizante a presença dele nos Estados Unidos, não para ele, mas para o país, né? O Brasil tenta, de forma até desesperada, trazê-lo de volta para o país. Há um departamento no Ministério da Justiça, é um departamento que se dedica à recuperação de ativos desviados para fora do país, e cabe a esse departamento negociar junto com o Itamaraty quando personagens como Alan dos Santos estão foragidos, para trazê-lo de volta para o país. E o Brasil tentou, de todas as formas, convencer os Estados Unidos a devolver o Alan dos Santos para responder pelas acusações imputadas a ele no Brasil, e os Estados Unidos não devolveram. Ainda há o Itamaraty, o Ministério da Justiça, precisam explicar o que aconteceu, Fabíola, em relação a esse episódio. O que os Estados Unidos respondem? Ele é um perseguido político? Os Estados Unidos consideram que o governo Lula é um governo de exceção? O Joe Biden apoiou o Lula desde a primeira hora. Assim que foi anunciada o resultado das eleições no Brasil, o Joe Biden se apressou, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a reconhecer a vitória do Lula no Brasil. Esse governo está agora considerando o Alan dos Santos de fato um perseguido político? Então é uma situação até agora pendente de explicação, e seria conveniente até que o governo explicasse em que circunstâncias está o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos e quais foram as respostas do governo norte-americano para esses pedidos insistentes do Brasil para que ele fosse deportado. Agora são 11